próprio Chico Xavier lerá para os senhores e para os telespectadores a mensagem que acaba de psicografar. Brasil, Brasil, o mundo a escutar-te pergunta hoje o que é a terra de minha vida. Responde as nações de pé, das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, Sansão. Sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala a assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios loucos prometeus. Do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas na fé que te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro a renovação. Dos sonhos do Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos, gênios, estadistas, generais. De todos os teus recantos, despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis. Astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham por sóis. Desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou. Na Bahia maternal, hoje que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue, tranquilo e seguro, a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O Cristo aponta, Brasil. Castro Alves. Nossa, como uma prece, né? Com uma prece, minha amiga. O poema foi construído em redondilhas maiores. Ele é todo em versos heptassílabos, todo, desde o primeiro verso até o último. Fiquei acompanhando e observando a escansão, que era um modelo típico que ele tinha de vários poemas que ele fazia, eram todos heptassílabos, realmente. E aí, meus amigos, a gente fica se perguntando, né? Dois grandes momentos, certamente envolvendo um planejamento espiritual para a divulgação doutrinária. O primeiro programa Pinga Fogo foi realizado na própria TV Tupi, mas alguns meses antes, e esse é o programa 2. E nesse programa 2, né, que seria o último que Chico Xavier faria dentro desse modelo de divulgação do espiritismo, irrestrito, né, para todos. TV Tupi, naquela audiência gigante da época, né, falando de assuntos que eram assuntos tabus, assuntos polêmicos, né, falando de espiritualidade, ainda dentro de um Brasil um tanto quanto tímido, né, no tocante ao conhecimento
espiritual e aos conteúdos doutrinários espíritas, né? Recém-saído de um momento de grande repressão, se a gente for olhar ali a década de Vargas, né, do governo Vargas, onde os espíritas eram perseguidos, e a gente está falando de algumas décadas depois, em 70, e a gente fica se perguntando por que no fechamento dessa segunda participação, né, da mediunidade de Chico Xavier, nos vem um poema ratificando e chancelando toda essa nossa vocação espiritual da pátria do Evangelho do Brasil, né? É como se fosse uma temática, um tema importante para ser guardado no coração. Não é isso? Então, eu fiquei pensando assim, até do significado, do porquê dessa temática na finalização do programa. Chamando o Brasil para o centro da discussão, que poderia ser o Espiritismo no final. Ele poderia fazer um poema final enaltecendo o valor da espiritualidade, a transição planetária. Existiria diversos temas que poderiam ser tratados. E, nesse momento tão extraordinário, ele vai trazer uma fala sobre o Brasil. E aí vou falar uma coisa que eu comentei aqui no primeiro programa, vou repetir, que essa obra que a gente discute é de 1938, num período em que o movimento espírita não estava desenvolvido no Brasil. Falar hoje de que o Brasil é um local de desenvolvimento do espiritismo, até eu falo. Eu quero ver um cara em 1938, num período totalmente diferente desse, você bater no peito e dizer, não, aqui vai ser o local em que o espiritismo será maior. Baseado em quê, amigo? Que não tinha estrutura de nada, casas espíritas incipientes, movimento espírita tímido, nascente, uma igreja católica que representava praticamente toda a expressão religiosa do Brasil. Você se arvorar a dizer que o espiritismo iria ganhar corpo nesse local é realmente muito extraordinário. E aí você vem novamente, na década de 70, e aqui dou um dado do IBGE, na década de 70 fizemos o censo de 70. O censo de 70, os católicos do Brasil se apresentavam como sendo 90%. Todas as demais doutrinas dividiam os 10%, inclusive os sem religião. Então, você vê que até mesmo na época em que esse texto foi produzido, a timidez que o espiritismo representava dentro do cenário, da importância dele do ponto de vista numérico dentro da nação brasileira diante de outras doutrinas, né? Eu queria iniciar, porque eu queria fazer uma conexão com o capítulo passado, para a gente poder ganhar corpo. Já faz um tempo que a gente vem conversando dentro do nosso programa sobre um período que aparentemente é um período curto dentro da história de Portugal. Um período de 60 anos, em que, nessa faixa de 1580 a 1640, por um momento assim quase que despretensioso, houve uma fusão entre as duas coroas, gerando uma nação única, Portugal e Espanha. Foram apenas 60 anos em que isso existiu. Mas as consequências desse momento de fusão iria ecoar pela história do Brasil afora até os dias atuais. Havia sido feito em 1494 o Tratado de Tordesilhas, que separavam as terras de Espanha e Portugal à esquerda e direita desse meridiano. E foi exatamente no período de fusão das duas coroas que o Tratado de Tordesilhas perdeu sentido, porque as pessoas achavam que as nações fundidas em uma só não se dividiriam novamente. Então, elas se fundiram e, nessa fusão, houve um entendimento de que os brasileiros e os portugueses poderiam invadir os territórios espanhóis, até porque isso tornou-se um território único. Então, nos nossos capítulos 7 e 8, nós estivemos vivendo exatamente esse momento da fusão da União Ibérica e todas as suas consequências, a questão da questão dos holandeses, isso tudo foi discutido nos nossos capítulos anteriores. E no capítulo passado, nós saltamos do Brasil e saltamos para Portugal.
Nós fomos conversar na semana passada sobre o que acontecia além-mar. Então, o capítulo da nossa última quinzena era sobre a restauração do reino português e o surgimento daqueles que viriam para reconstruir a nação esfacelada pelo período da União Ibérica, porque nesse processo de fusão, para o Brasil foi excelente, porque tudo se uniu e aí pôde-se avançar o território para dentro. Mas para Portugal foi péssimo. Tudo se desconstruiu na nação, tudo atrofiou, a economia quase que se acabou. Então, o nosso capítulo passado foi uma pausa na história do Brasil para fazer um reolhar na reconstrução de Portugal do período pós-separação, o período, na verdade, que se deu a separação, né? Porque ela não foi dada de graça, houve um período de tensão em que Portugal finalmente se desprende da União Ibérica e volta a ser nação novamente e se reconstrói. Então, nesse período, Humberto de Campos faz uma parada na conversa sobre o Brasil e vai dar uma olhada na história de Portugal, falando como foi que esse período da União Ibérica terminou. Agora, a gente volta para o Brasil. Nós vamos voltar para o Brasil no período que é o final da União Ibérica e o período posterior, quando Portugal já está separado. Nós vamos comentar sobre um período que pega a janela de tempo de 1638, quando as primeiras expedições mais robustas acontecem no Brasil, interiorizando esse interesse pelo território, indo isso até o período quase que final do século XVII. Então, é essa janela de tempo que pega um pouquinho por dentro da União Ibérica e as consequências disso, porque uma vez tendo sido feita a fusão, não se voltou. O Tratado de Tordesilhas, ele quase que foi revogado, por assim dizer, porque deixou de ser respeitado e os limites territoriais ficaram profundamente mudados. E é exatamente aí, Cris, desse ambiente aonde nós estamos tendo essa franquia de ingresso nas terras hispânicas, em que não há mais nenhum tipo de bloqueio para que os portugueses e brasileiros adentrem o território, construindo a nova fronteira Brasil e as colônias hispânicas, que vamos encontrar no nosso capítulo de hoje. As histórias que vamos falar de agora são as consequências para o Brasil da fusão dessas duas coroas. Em Portugal, o esfacelamento da economia. No Brasil, o avanço do território, o fortalecimento da economia. Conta para nós, Cris, como é que começou esse capítulo 10 e o que se esconde pela leitura espiritual, que a Denise tanto se emociona, desse período no qual homens singulares, com suas características que dizem respeito aos aspectos tanto físicos como espirituais, possam estar acontecendo. É com você, Cris. Bom, o cenário que nós temos na situação material é de um país imenso, né? Sabido imenso pelos portugueses, pelos colonizadores, eles tinham consciência da extensão territorial do Brasil, mas ainda estavam se movimentando em uma dinâmica de vida, né? E de vida econômica, inclusive, muito próxima do litoral. E era preciso ir aos sertões, como falavam os portugueses, né? Adentrar os sertões do Brasil, toda essa parte interior do Brasil, que ainda era desconhecido para os europeus e para o colonizador português. E nesse processo se faz, de novo, importante, extremamente necessária, a colaboração indígena, porque eram os índios que sabiam os caminhos, eram os índios que tinham condição de sustentar os portugueses, os expedicionários portugueses, né, os colonizadores, nesse processo de interiorização. Isso estava acontecendo no cenário físico. E Humberto de Campos, na abertura do capítulo As Bandeiras, nos brinda descerrando o bastidor espiritual que
continha certamente toda uma estratégia espiritual para essa movimentação que acontecia no plano físico, dadas as demandas econômicas de Portugal, que, como nosso amigo Jorge Alahá explicou, estava tentando ali sair de uma profunda crise econômica e de identidade, né? Então, as bandeiras aparecem e despontam como uma grande promessa de soerguimento desse momento para o colonizador português. E Humberto de Campos nos fala de uma reunião que acontece no plano espiritual. Só um momento, Cris. Diga. Antes de você passar para essa questão espiritual, vejam como as coisas vão se organizando. Portugal, em função da União, estava esfacelado, destruído economicamente. A Espanha havia absorvido como se fosse algo que sugasse o sangue de Portugal, tinha deixado Portugal desvalido, anêmico. Então, Portugal precisava de novas riquezas. Então, as coisas não acontecem somente porque o Brasil precisava, mas a coroa portuguesa diz: eu dou a chancela para que vocês avancem. Então, vejam como vão se casando as questões materiais com as questões espirituais. Então, não são os homens que, de uma iniciativa própria, sabe por que a gente não entra? A coroa portuguesa estava sedenta de riquezas. As riquezas do litoral eram boas, mas o país precisava de mais, estava destruído, destroçado economicamente. Então, quem olha do ponto de vista material vai entender que a figura dos bandeirantes era, na verdade, o papel, como se fosse, guardado as devidas proporções, dos corsários. Tem que entrar para trazer riqueza para a coroa. Vão procurar riquezas para mim. Eu preciso de riquezas e chancelo vocês. Entrem, por favor, porque eu preciso de dinheiro para me levantar. Exatamente, Alahá. E esse era o grande impulso, a grande motivação no plano físico, né? E Humberto de Campos nos mostra, na abertura do capítulo, dessa reunião que acontece no plano espiritual, onde vai se organizar toda essa estratégia, né? Então, ali há, né, de acordo com Humberto de Campos, a reunião de vários espíritos missionários que reencarnariam no Brasil para cumprirem com essa tarefa enquanto bandeirantes, enquanto expedicionários, nesse processo de interiorização. Ali se encontravam, palavras de Humberto de Campos, as entidades que seriam mais tarde, entre muitos outros, Antônio Rodrigues Arzão, Marcos de Azeredo, Bartolomeu Bueno e Fernão Dias Paz. E logo mais adiante, quando Ismael apresenta, né, essa convocação para que eles tenham aqui, dentro do plano carnal, esse objetivo de serem bandeirantes, de serem desbravadores desse processo de interiorização do Brasil, tem uma fala muito significativa de Ismael, dizendo a esse grupo, né, de futuros bandeirantes o seguinte, eu até anotei isso como sendo a fala onde Ismael esclarece a missão desses espíritos. Quanto ao ouro escondido no seio da terra exuberante, sua existência não significa senão um estímulo à ilusão dos homens, ainda muito distantes da concepção da verdadeira fraternidade, a fim de que as criaturas possam buscar os tesouros espirituais pelo trabalho fecundante da evolução do mundo. Então, o grande chamariz seria a cobiça pelo ouro, a cobiça pelas pedras preciosas. Mas envolto nesse processo, tem como pano de fundo a verdadeira motivação da providência divina e da espiritualidade maior, incentivando o que Ismael, desse mesmo momento de fala dele, vai explicitar. Procurando a grandeza ilusória do ouro, edificareis cidades novas.
Fomentareis a pecuária e a agricultura, desbravando caminhos inóspitos em favor de outras almas. Um mundo novo se erguerá sobre os vossos ombros dilacerados nas disciplinas austeras, esse desbravamento do interior, né? Ao sol causticante das caminhadas penosas. Mas o futuro se voltará para os vossos esforços com as suas bênçãos de agradecimento. Então, como ela sempre fala aqui nessas nossas reflexões, por trás de algo mais imediatista, mundano, físico, existe sempre uma motivação mais nobre como pano de fundo, como bastidor, e são essas articulações espirituais que fomentam, né, justamente o nosso avanço espiritual. Então, fica muito atestado dentro dessa reunião, Elahá, que Ismael conduz com esses espíritos missionários que estavam sendo preparados para reencarnar, a verdadeira finalidade das bandeiras, que é justamente o desenvolvimento das vilas em cidades, desses povoamentos mais rústicos, em polos de produção, polos de desenvolvimento social, para que aqui e ali já pudessem despontar no Brasil esses núcleos que depois se tornariam as cidades. Eu estava aqui pensando numa questão de O Livro dos Espíritos que diz assim: com que objetivo colocou Deus atrativo nas paixões? Para desenvolver a intelectualidade do homem, para que a paixão, o prazer nas paixões, o levasse a ir atrás dessas coisas. Então, a paixão pelo dinheiro, pela riqueza, pela posse, impulsionou esses homens a esse tipo de desafio. E eu estava aqui pensando, quem será o mais corajoso? Quem é o mais corajoso? O homem que se coloca numa casquinha de madeira e que atravessa o oceano, olhando as estrelas na direção de uma terra que não sabe nem se existe? Ou que adentra uma floresta cheia de animais que podem comê-lo a cada passo da jornada, podendo se perder e não saber voltar mais, e podendo, de repente, morrer de sede ao longo da jornada? Quem tem mais coragem? O que enfrenta o mar ou o que enfrenta os sertões e a selva? Dormir à noite ouvindo as onças rugindo, sem ter um instrumento capaz de se proteger efetivamente delas? Esses homens realmente eram singulares, né? E aí, Jorge, o que Humberto de Campos nos revela é que dentro desse grupo que estava sendo preparado para reencarnar, Fernão Dias, né, já desponta ali entre esses espíritos amigos como uma futura liderança. E a história de Fernão Dias é uma das histórias mais marcantes em termos de testemunho, né? O próprio Humberto de Campos já nos revela que, para a manutenção e a organização do grupo que adentraria com ele nos sertões, na Mata Cerrada, né, em busca, ele é conhecido, inclusive, com o codinome de Caçador de Esmeraldas, porque ele sempre nutriu, né, essa esperança de encontrar uma jazida de esmeraldas no interior do Brasil, sempre perseguiu isso. Seu próprio filho o acompanhava nessas empreitadas, né, pelo interior. E em 1672, Humberto de Campos nos dá também essa informação, confirma essa informação histórica, que Fernão Dias Paz ele organiza a maior das suas bandeiras, né, onde ele vai sair de São Paulo, rumo ao norte, passando por Minas Gerais. E aí eu contava para a Valéria e para a Denise, também conversava com ela, antes da gente entrar aqui na nossa sala, que
é muito significativa essa passagem de Fernão Dias por Minas, porque, inclusive, quem conhece o Parque Nacional do Sumidouro vai ver lá uma casa edificada pelo bandeirante Fernão Dias, e ali, naquela região, né, da bacia do Rio das Velhas, é onde acontece um dos momentos mais lancinantes para ele, onde ele precisa decretar a morte, né, e optar pelo assassinato do seu próprio filho por enforcamento, por conta de um desregramento que o filho teria motivado dentro da bandeira. Então, ele, para a manutenção da ordem, ele é obrigado a comandar, né, a dar a ordem para o enforcamento do próprio filho, para a manutenção das regras, né? E é nesse cenário de Minas Gerais, no Rio das Velhas, né, nessa bacia do Rio das Velhas, que acontece esse episódio, que marca profundamente a vida de Fernão Dias. Imaginem vocês a agrura desse momento. Ele já enfrentava, né, lá, você está sentindo isso aí, né? Nossa. Ele já enfrentava toda essa questão inóspita da bandeira, e ainda tinha que lidar com essa situação do filho, que, em uma atitude de rebeldia, resolveu contrariar as regras instituídas, e ele precisa dar a ordem para o enforcamento do próprio filho. E a grande coincidência, meus amigos, que eu quero ouvir o Elahá também, e as meninas, a grande coincidência dessa história toda e a sincronicidade que eu gostaria de trazer para vocês, que fez parte da minha reflexão, enquanto eu me preparava para a noite de hoje, é que a grande esmeralda que Fernão Dias pôde encontrar nesse território iria frutificar algumas décadas mais tarde, sendo esse seio de terra, essa bacia do Rio das Velhas, justamente a região que abrigaria em Pedro Leopoldo, né, a sumidade de Chico Xavier, esse grande coração que realmente é pedra preciosa e farol para as nossas vidas. Então, a sincronicidade, né? O local eleito por Fernão Dias para traçar a sua bandeira em busca de uma esmeralda, alguns anos depois, nos oferta em retorno como pedra preciosa Chico Xavier e toda a sua mediunidade de luz. Fernão Dias não achou a esmeralda, mas nós ganhamos o legado de Chico Xavier e de toda a sua produção mediúnica dentro dessa bacia do Rio das Velhas. Sumidouro, Sete Lagoas, Pedro Leopoldo, está tudo ali inserido dentro de um mesmo território, que foi território de desbravamento de Fernão Dias. Essa passagem aí do enforcamento do filho é muito dolorosa. A história conta que ele teria saído para fazer uma das suas últimas expedições. Não era a primeira, ele já era um homem já experimentado. Ele já estava com uma idade já bastante avançada, próximo dos 60 anos. O período mais produtivo dele foi o período de homem adulto. Dos 50 aos 60 anos foi quando ele teve maior êxito nas suas expedições. E ela vai acontecer exatamente nesse período. Ele tem essa expedição e nela vai o seu filho, chamado José Paz Dias. O menino vai com ele, não era menino, já era um homem feito, e no meio da viagem começa a escassear comida. Homens começam a morrer de febre. E num dado momento, o rapaz se reúne com algumas pessoas e planeja uma rebelião para tomar o comando da expedição. Eles estão reunidos na mata, fazendo planejamento para tentar tomar o comando do pai e possivelmente ter que assassinar os que estivessem no comando caso houvesse resistência. O próprio pai estava inserido nesse contexto. Uma índia
que fazia parte da expedição, porque além dos chamados brancos, eles tinham que levar os índios, como você bem lembrou, que eram os que conheciam o caminho, sabiam onde estavam os cursos de água, onde morreriam de sede, sabiam que frutas comer, como caçar determinados animais, porque estavam acostumados com a fauna do lugar. Então, os índios sempre eram também componentes das expedições, e uma índia estava. A Índia ouve a conversa. Por dentro da mata, ela ouve e ela leva para a liderança da expedição a informação de que o filho dele estaria junto com outros, tramando tomar o comando. E ele surpreende a equipe porque ele determina o enforcamento do próprio filho. Então, assim, você vê como a gente pode se perder numa missão que a gente recebe. Um espírito que vem com uma determinada tarefa para cumprir e que possui, de certa maneira, méritos para que ele possa ser colocado na condição de liderança, se atrapalha dessa forma. Como nós somos frágeis. Como nós somos ainda almas imperfeitas, a ponto de repente, quando nós vestimos o corpo de carne, os nossos interesses materiais, os nossos valores do ponto de vista físico, acabam abafando as nossas virtudes e fazendo com que a gente enverede por trilhas que jamais diríamos que atravessaríamos quando estamos no mundo espiritual. Ah, Jesus, ao dizer que o espírito estava pronto, mas a carne nos mostraria fraqueza. Quantos de nós, despidos do corpo físico, fizemos promessas grandiosas antes da reencarnação, mas tropeçamos de maneira fragorosa em virtude do esquecimento do passado e dos clamores do nosso ontem. É muito difícil evoluir, Cris. É muito difícil. Porque nós acreditamos que mudamos, mas quando a gente se defronta com as experiências, como nós somos frágeis. Na obra Boa Nova, quando Pedro, o apóstolo, vai questionar Jesus com a perversidade humana, o Cristo diz: o homem é mais frágil do que perverso. E a gente, para entender o psiquismo humano, precisa fazer essa viagem para dentro e perceber o quanto nós, na verdade, ainda precisamos nos fortalecer para que a gente consiga se sair bem nas tarefas que a vida nos pede. Ele realmente é destacado nessa reunião no mundo espiritual como sendo o líder de todos aqueles que seriam os bandeirantes. Eles são vários ali colocados, não é? O texto de Humberto de Campos cita vários deles, mas não cita o mestre de Fernão Dias, porque ele não entrou na floresta sem ter alguém com quem ele pudesse primeiramente conviver. O iniciador dele nessa tarefa é Raposo Tavares, que é um bandeirante um pouco mais antigo, que, embora seja da região do Rio de Janeiro, trabalha muito mais naquela parte do sul do país, a parte do Paraná. A gente hoje pensa que eles são só estradas, né? Só rodovias. Pega Raposo Tavares, pega Fernão Dias. Por quê? Porque eles eram os homens que trilhavam caminhos desse tipo, não é? Então, a Raposo Tavares é no local onde Raposo Tavares tinha. Fernão Dias é onde ele costumava. Então, os nomes são dados porque eram os desbravadores desses territórios. E ele não tinha ainda nem 30 anos quando ele é convocado para a primeira das expedições, acompanhando o Raposo Tavares e ganhando a experiência de como montar esses processos de entrada no território para as atividades que teria para fazer. E ele vai depois se tornar líder de expedição, e quando a gente vê as expedições que ele fazia depois, elas eram expedições marcadas pela presença de muitos familiares. Vinha o irmão, o primo, o cunhado, o sobrinho, o neto, o genro. Ele teve um genro famoso, que é quem vai substituí-lo depois da sua desencarnação, que é Borba Gato. O sobrinho de Fernão Dias é Borba Gato. Então, é como se fosse passando o bastão. Raposo Tavares faz o início,
Fernão Dias é o grande representante desse trabalho. Aí você tem a figura de Borba Gato, que também representa, e mais na frente Bartolomeu Dias, que é o Anhanguera que vai fazer. Bartolomeu, acho que é. É o Anhanguera, é o mais tardio de todos eles, né? Pai e filho, Bartolomeu Dias, acho que é esse. Que vai compor os grandes representantes das bandeiras no Brasil. Então, é como se fosse um elenco de espíritos colocados de maneira sequencial para fazer esse trabalho. Mas a história dolorosa da desencarnação do filho é mancha da biografia de um só, Fernão Dias. Fernão Dias. E o curioso é que Humberto de Campos nos dá notícia no capítulo 10, justamente desse receio de Fernão Dias. Porque quando Ismael delega a eles a missão, né, e adverte sobre os perigos, ele pergunta, né, mas nós não correremos o risco, palavras minhas, mas a ideia era essa, nós não correremos o risco de vacilarmos diante dos apelos da matéria, dos apelos da carne. E aí, meus amigos, vale a pena sublinhar a resposta de Ismael para Fernão Dias. Vejam que ele ratifica que a Terra, né, é a escola abençoada, onde aplicamos todos os elevados conhecimentos adquiridos no infinito. Ou seja, nós reencarnamos com as nossas potencialidades. Só tem um jeito de saber, né? Exatamente. Tem que saber abrir a caixinha, né? E é nesse vasto campo experimental, que é a encarnação, que devemos aprender a ciência do bem e aliá-la à sua divina prática. Aí vem Ismael dizendo, você tem razão, nos nevoeiros da carne, todas as trevas serão desfeitas pelos nossos próprios esforços individuais. Então, a oportunidade da reencarnação é também a oportunidade do testemunho. Porque não adianta termos a teoria no campo das ideias. É importante o exercício da prática, né? Dentro delas, o nosso espírito andará esquecido do seu passado obscuro, para que todas as nossas iniciativas se valorizem. Então, diante desse atestado de Ismael, a gente percebe, né, toda a inteligência e toda a providência divina, sempre renovando esse convite para o nosso aperfeiçoamento e para a nossa evolução espiritual. Eu lembro aqui uma frase do Buda. Uma vez perguntaram ao Buda, qual é o objetivo da vida? Pergunta difícil. E ele respondeu com uma palavra. Qual é o objetivo da vida, Denise? Sabe qual é, segundo o Buda? Viver. Viver. Então, cara, vai, enfrenta. E se eu errar, a vida é para isso. A vida é para que você faça. Quando nós encarnamos, não se espera que nós saiamos daqui com todas as medalhas da Terra. Já se sabe que, almas imperfeitas que somos, deixaremos algumas oportunidades passarem. Voltaremos com alguns ferimentos, com algumas sequelas, com algumas feridas da marcha e algumas conquistas. Mas é somente esse o instrumento que Deus possui para que a gente consiga crescer espiritualmente. Então, nessa dinâmica que a gente tem, o que a gente vai tirar como lição de tudo isso? Que era isso mesmo, que eles seriam espíritos que passariam por essas experiências, que era dado, é como se fosse assim, qual é o material humano que eu tenho para lhe dar? É esse que é o material humano, então vamos usar esse material humano.
Então, você usa como se fossem ferramentas tortas, ferramentas... E você vai usando, e com essa ferramenta você vai... Se não ficou bem feito, mas é a ferramenta que eu tenho, é o instrumento que eu possuo. E a história não segue pelo caminho que poderia ser, porque imperfeitos homens são usados para tentar fazer um plano perfeito. O plano, ao ser executado, é imperfeito. Borba Gato, e não só ele, Borba Gato de maneira ainda mais expressiva, mas Fernão Dias também, eram escravocratas. Eram escravocratas. Fernão Dias fez muitos índios escravos. Fernão Dias equivocou-se na leitura sobre os jesuítas. Fernão Dias não gostava dos jesuítas, porque entendia que os jesuítas atrapalhavam a escravização dos índios. Quando veio o momento para que os jesuítas saíssem, ele disse: é isso aí, botar esse cara para fora, estou atrapalhando aqui a nossa escravização. E ele foi reconhecido na história por ser um grande escravocrata. Seu genro e prosseguidor da sua tarefa, seu consecutor, Borba Gato, era mais escravagista e mais cruel no processo de trato com os indígenas do que o próprio Fernão Dias. Teve uma vez que Fernão Dias fez 4.000 índios escravos. Ele entrou e nessa caminhada dele pela floresta, eles conseguiram, e eles eram poucos, eles saíam aproximadamente uns 40 homens, chamados de brancos, por um outro contingente de índios e mamelucos, que era como eles chamavam os mestiços, e eles adentravam. Não era um número muito grande, eles chegaram uma vez a fazer 4.000 escravos, índios escravos. Eles iam entrando nas aldeias e tchau, pegava aquela aldeia, todo mundo escravo. Pegava outra, tchau, e assim ele foi. E ele foi pegando, chegou a fazer 4.000 escravos numa viagem que ele fez, para vendê-los. Quando ele voltou para vender os escravos, quando ele voltou para vender os escravos, ele não conseguiu venda. Ele não conseguiu. Então, olha como é que é a confusão. Você vai pensando no dinheiro que você vai ganhar escravizando. Agora eu vou ficar rico. Quando ele chega com aqueles 4.000 escravos indígenas para vender, ele não consegue venda. Aí vai fazer o quê com aquele monte de escravo? Aí ele pensa, sabe o que eu vou fazer? Ele pega uma porção de terra que ele tinha e disse: vou botar esse cara aqui dentro. E ele põe os índios na terra dele. Ele tirou os índios de um canto, tirou os índios de um canto e levou para outro, naquilo que chamava assim naquela época de descer. Né? Os índios tinham que descer. Então ele desce os índios para uma terra que é dele, e os índios vão reabitar um novo território, que acabou fazendo ele um processo de migração forçada. E eles ficam, e ele não consegue venda para esses escravos. Mas nem por isso ele deixou de ser rico, tá? Ele ganhou muito dinheiro nas caminhadas que ele fez, e, embora ele tenha sido um grande procurador das esmeraldas, ele nunca achou. Dizem que ele teria morrido agarrado a um saco de pedras que ele teria encontrado. Ele encontrou pedras que ele achava que fossem esmeraldas e ele guardava aquilo como tesouro que iria ser a sua riqueza. Mas não eram esmeraldas, eram apenas turmalinas que ele havia encontrado, que são pedras semelhantes, mas de um valor comercial muito menor. E ele andava com aquele saco de turmalinas com ele, que aquilo seria a libertação dele, e infelizmente a desencarnação chegou e ele não conseguiu nem comercializar sequer as turmalinas. Ele veio com uma missão grandiosa, Cris. Ele veio com uma oportunidade de fazer uma mudança na história, comandar um processo que não precisava ter sido violento. Se atrapalhou com os índios, se atrapalhou com os jesuítas, enforcou o próprio filho, se iludiu com as riquezas, trocou as riquezas espirituais pelas turmalinas. Quer dizer, uma alma que conversou com Ismael, que teve a oportunidade de ter um contato com aquele que é o responsável pelo planeta, pelo nosso país, e tropeça dessa forma, voltando para o mundo espiritual com algumas conquistas, sem dúvida, mas com muitas feridas de uma encarnação que poderia ter sido bem diferente. Aliás, né, Elahá,
até querendo retomar esse aspecto da análise, a história do Brasil se escreveu com muitos episódios desnecessários, espiritualmente falando. Muitos. E aí, para recuperar aqui o que a gente já falou nas lives passadas, escravização dos índios, escravização dos africanos, né? Não era para ter sido assim, né? É erro pensarmos que espiritualmente foi planejado a escravidão. A escravidão foi consequência da incúria do homem encarnado, da cobiça, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, né? Foi consequência natural de todos esses vícios, né, que ainda habitavam, né, o interior desses primeiros colonizadores aqui no Brasil. Mas não era para ter sido assim, né? O homem é que deu esse colorido, que deu esse encaminhamento. Agora, por trás desses episódios de sofrimento, de dor, né, de covardia, né, patrocinados pela ganância, patrocinados pelo poder, pelo egoísmo, nós vemos, a despeito disso tudo, apesar disso tudo, a providência divina esculpindo, né, esculpindo nesse processo, o processo de renovação, o processo de restauração, de um burilamento espiritual. Quer dizer, é como se a sabedoria divina e a espiritualidade maior sempre retirasse, né, do lamaçal humano frutos, né, promissores. Por isso que entendemos que o Brasil se configura e se configurou sempre como a grande terra da promissão, a grande oportunidade de burilamento para nós todos que hoje estamos inseridos dentro desse contexto e tendo aí algumas questões a recuperar. A do Carlos Alberto, ele pergunta assim, no último encontro, Elahá disse que Eliú ensinou o amor 200 anos antes do Cristo, sendo o avô de Gamaliel. Não teria como ter nascido tanto tempo antes. Me parece que ele teria nascido em 60 a.C. Ele é do 2º século antes do nascimento, não é 200 anos, é do 2º século, século II antes do nascimento de Jesus. Segundo as tradições, a gente tem que entender que são tradições, Hillel teria vivido 120 anos, 40 anos como homem comum, 40 anos estudando o judaísmo, aí é 80, mas 40 anos como sábio. A gente sabe que esses 40 são místicos, né? 40 dias e 40 noites choveu, são 40 anos no deserto, e aí Hillel também tem uma história de 120, 40, 40, 40. E ele teria sido, segundo se crê, um dos rabinos do século II antes do nascimento de Jesus. Pelo menos é a notícia que se tem, porque teria que ver direitinho, eu não sei quando é que ele nasceu, teria que dar uma olhada na internet, mas ele é conhecido como o grande rabino do século II antes do nascimento de Jesus. E aí o século II começa 100 anos antes, por ali. Eu vou dar uma olhada aqui, se ele está colocando 60, já deve ter visto, né? Mas eu vou dar uma procurada nos estudos judaicos, ver o que tem sobre isso, e eu já respondo. Mas ele realmente é o avô de Gamaliel, e ele é, sim, o maior de todos os rabinos. Ele faz par com o Shammai. Eram 2 rabinos. Shammai era a austeridade, a dureza e a justiça, e, fazendo o contraponto, o Hillel, na mesma época, era o amor. Então, assim, eram os 2 pontos dos grandes rabinos desse período, chamada Zuglot, que eram as duplas de grandes rabinos que tinham. Vou dar uma olhada aqui e já respondo direitinho como é que dentro do judaísmo se fala do nascimento de Hillel. Pergunta da Cris, né? Bem, só para dar minha contribuição, eu olhei aqui muito rapidamente, Hillel tem como apontado 60 anos antes de Cristo, como data do 60 anos de Cristo? 60 antes de Cristo. Então, vamos trazer a da Amarilis, que é para Cris. Cris é um comentário, um contraponto, na verdade, né? A gente
gosta disso, porque aí demonstra que a gente está estudando, que a gente está, né, tentando um entendimento. Então, ela coloca aqui: preciso registrar meu desacordo com o comentário da Cris Drux, quando ela fala que o Brasil não tem obrigação de reparação da escravidão negra, justificando tratar-se de uma cultura histórica. E aí, mais embaixo, ela completou: quero deixar claro que admiro muito a Cris e lhe tenho respeito, mas discordo desse comentário em programa passado. Ô, Marílis, a gente vai agradecer o seu comentário, porque, na verdade, ele me traz a oportunidade de confirmar o que eu falei, talvez pedir para que você veja novamente dentro de que aspecto eu falei isso no programa quando se tratou da escravidão. O que eu disse, e que me parece ser esse trecho que você faz referência na minha fala, é que os homens brancos, o europeu, ele não escravizou os africanos por eles terem pele negra. Os homens brancos foram à África à procura de mão de obra barata. E essas tribos africanas estavam, infelizmente, também em constantes guerras. E esses prisioneiros de guerras eram ofertados aos europeus como mão de obra barata, para serem escravizados. Então, o pensamento do europeu não foi: eu vou até a África para escravizar os negros, porque eles possuem pele preta. Esse não foi o pensamento dos europeus. Por isso que eu falo que se trata de um contexto histórico, de uma cultura histórica. A motivação por trás dessa sanha, né, totalmente ensandecida e totalmente sem fundamento da ganância humana, e aí sim, não a raça branca, porque eu acho que nesse momento, quando a gente se debruça sobre os insumos da doutrina espírita, a gente tem que começar a nos vermos como uma raça humana. Somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. Então, essa questão de segmentação é algo que não concorre muito para o pensamento maior e para a motivação maior, que deve ser essa ideia de união entre todos nós. Nós somos todos filhos de um único pai. Então, quando falamos de raça, o ideal é que falemos da raça humana. Mas a gente sabe que dentro desse percurso histórico, e foi daí que eu peguei um dado histórico, o homem branco ele foi na costa africana buscar os prisioneiros de guerra. As tribos africanas estavam em combates constantes. E esses perdedores eram feitos de rescaldo de guerra. Espólio de guerra. Rescaldo de guerra. E eles eram ofertados aos colonizadores como um espólio de guerra. E aí veio a astúcia, né? A pseudo-astúcia, né? Porque vai fazer reparação com a lei divina. E aí esses homens negros, africanos, foram pegos e captados na região africana para serem escravizados no Brasil. O que eu quis falar e o que eu quis sublinhar nessa minha fala não é que quem praticou isso não tenha que prestar contas com a providência divina. Qualquer pessoa que fira a lei divina ou natural certamente terá que prestar contas. Está errado, é um descaminho. Mas a proposta de escravização do povo africano não tinha a ver com a tez, com a cor da tez de pele. Tinha a ver com a injunção cultural de guerra, a injunção política daquele momento. Mas que o Brasil tem uma dívida para com essa história, né, de descaminho, sem sombra de dúvidas. E a gente vai fazer esse acerto de contas. Sobre Hillel, dei uma olhadinha aqui nos sites judaicos. Quando você vai na Wikipédia, você vê que ele nasceu em 60 a.C. e teria falecido em 9 da era cristã. Então, se você somar, dá 69 anos. Dentro do judaísmo,
ele teria falecido no ano 9 da era cristã, mas ele teria vivido 120 anos. Faça a conta e veja em que século ele nasceu. Porque se você tirar 120 anos de 9, você vai ter o momento onde ele teria nascido, que dá no século II. Então, ele está no segundo século antes do nascimento de Jesus. Ele chega a atravessar o período do nascimento do Cristo, mas ele logo teria passado já para Gamaliel. Então, a conta não fecha. Ou ele tem 120, ou ele tem 69 anos. Parece que 69 anos é um número bem mais razoável, né, para um homem viver. Mas as tradições do judaísmo, se você pegar quantos anos viveu Hillel, você que está na internet deve dar, não sei. Nos sites judaicos está 120, 40 como homem comum, 40 como estudioso e 40 como sábio. Pode não ser a verdade, mas é o que se tem de notícia. Então, por conta dessas medições que dizem respeito a esse tempo, que talvez não seja verdadeiro, talvez ele realmente tenha nascido em 60 AC, e só apenas a mística judaica tenha dado a ele esses 120 falsos anos. Mas sempre é bom a gente dar essa olhada do ponto de vista histórico, né? Assim como Jesus, muito provavelmente não começou sua missão com 30 anos, mas sim com 36 anos, porque ele nasceu 6 anos antes do que se imagina que ele nasceu, e ele começou sua missão no 15º ano do Império de Tibério César. E o Império de Tibério César começou em setembro do ano 15. 15 mais 15 dá 30. Com mais 6, porque ele nasceu 6 anos antes, uma vez que o censo aconteceu no ano 6 a.C., e Herodes, o Grande, desencarnou 4 anos antes do nascimento de Jesus, portanto, não bate as contas. Então, ele nasceu 6 anos antes. Com mais 30, ele tinha, do ponto de vista histórico, não tinha 30 anos. Ele era um homem de 36 anos quando começa a sua vida pública, se a gente for medir pelos aspectos históricos da sua passagem pelo planeta. Bom, essa questão da escravidão, queria só tocar num ponto. É muito importante que a gente observe isso, considerando que quando a doutrina espírita fala que esse fenômeno se deu, isso não significa dizer que a doutrina espírita vá abonar uma prática desse tipo, porque seria um absurdo uma doutrina reencarnacionista apresentar-se e falar, não tem o menor cabimento você ter uma doutrina que seja reencarnacionista que apresente isso como sendo justo. Não tem como. Agora, que do ponto de vista histórico havia esse fenômeno, é verdade. Do ponto de vista histórico, alguns povos escravizavam outros povos e os vendiam. Só que os próprios portugueses depois começaram a pensar, por que tem que pagar o atravessador? Eu posso buscar por minhas próprias mãos. Então, eles tanto compravam no litoral, como eles avançavam dentro do território e faziam escravos, traziam homens que eles capturavam. E muitas vezes realmente pegavam na beira da praia e capturavam. Agora, quero dizer, reforçando o que a Cris falou, não ficará impune diante da lei de Deus, como não ficaram. E essas entidades que no passado produziram esses fenômenos, ainda hoje vivem dolorosos processos obsessivos que nós dizemos, meu Deus, por que tanto sofrimento? Mas achamos uma injustiça a escravização dos índios, dos negros, a perversidade cometida por alguns daqueles que para cá vieram. A lei de Deus não esquece o que fazemos. Então, ainda que a gente seja imperfeito, mas a lei anota para nos encontrar lá na frente, em dramas dolorosíssimos, que a gente tem dificuldade de entender, mas precisa levantar o véu das encarnações para compreender alguns mistérios da nossa sociedade atual. E vamos trazer a pergunta da Marli? Da Marli, que ela pergunta o seguinte: o colonizador português que chegou ao Brasil, muitos eram judeus, e não só criminosos degredados. Isso procede? Sim, procede. Havia degredados? Sim, porque não era só para o Brasil, era uma punição que a coroa portuguesa fazia, que era degredar os caras para a Índia, degredava o cara na África, e degredar no Brasil também, não tem diferença, degreda, vai, manda embora.
Então, eram degredados. Tinham muitos que eram. Muitos eram também, não só degredados, mas homens em busca de novas oportunidades. Havia muitos empreendedores que enxergavam em terras brasileiras uma oportunidade de negócio. Então, quando as capitanias hereditárias foram entregues, elas foram entregues para os nobres. Quem recebeu as capitanias hereditárias? Homens abandonados à própria sorte, degredados? Não, a nobreza. Pegou-se o território, fatiou, não é? Um processo de terceirização. Vai lá, colega, toca isso aí para mim e manda uma parte para o meu tesouro. E aí você toca. E aí esses homens tinham uma oportunidade. Eu fico assim, às vezes, imaginando, parecido aqui Rondônia, quando começou. Eu vou contar uma coisa rapidinho de Rondônia para vocês entenderem como é que é. Não tem nada a ver com a live, mas vocês vão entender. Eu perguntei uma vez assim para um companheiro que é agricultor. Aqui em Rondônia tem muita gente que veio do Paraná, chegou aqui, o INCRA deu a terra para o cara e soltou o gato. Meu, te vira. E hoje eles são produtores, produzem. E aí, hoje é fácil você ver as terras que eles produzem. Aí, uma vez, eu perguntando para eles, vem cá, mas como é isso? Entregava a terra, dava algum dinheiro para comprar semente? Como é que é? Não dava nada, dava a terra, te vira. Mas aí como é que o cara começava? Como que você levanta dinheiro? Disse, rapaz, o lote que a gente recebia era o tesouro em pé. Então, a gente recebia o lote e já tinha o madeireiro só esperando. Aí eu dizia, pode entrar e tirar toda a madeira de lei que tem. Aí ele metia o trator dentro do lote, arrancando as madeiras nobres que tinham. Pá! Aí arrastava naquela coisa horrível e extremamente aviltante com o meio ambiente, aqueles tratores arrancando as árvores. Aí puxavam as árvores, que era madeira de lei, e ele comprava aquela madeira de lei. Aí, com aquele dinheiro da madeira, ele ia comprar semente, comprava carrinho de mão, comprava isso, comprava aquilo, comprava tudo com a madeira que estava... Porque o dinheiro, o capital inicial estava dentro do lote. E as estradas dos tratores eram as primeiras vias aonde eles avançavam para dentro da mata. Então, toda a madeira que era grossa era toda retirada. O que ficava era o pequenininho que depois ele dava o jeito de tirar. Então, fazendo a comparação grosseira, ganhava-se uma capitania. O que eu vou fazer com isso aqui, meu Deus? Cara, o que tem de pau-brasil aí é riqueza. Explora e transforma isso em dinheiro. E com esse dinheiro o cara ia prosperando. E assim depois vieram os engenhos e tudo aquilo que foi consequência desse processo de exploração. Vamos a mais uma pergunta. Do Dario. O Brasil estava destinado a ser um provedor de alimentos para o mundo, um verdadeiro celeiro. O que esperar do Brasil após 2030? Eu fiquei com uma curiosidade, né, Larra? Por que 2030? Será que ele pode explicar para a gente? Qual é esse marco aí de 2030? 30? Não sei o que quer dizer 2030. Né? Existe muita perspectiva de que, de repente, existe uma data para a transição planetária. Mas uma consulta ao Livro dos Médiuns, item 267, parágrafo 8º, vai nos fazer entender que toda comunicação profética com data marcada tem indícios de mistificação. Porque tudo depende das circunstâncias do livre-arbítrio humano. Não dá para você daqui dizer transição. Transição começa no dia 15 de setembro de 2142, às 4 horas da tarde. Não existe isso. Essa é a segunda transição planetária que o país atravessa, passar de provas e expiações para a regeneração. Ele já teve uma anterior, quando saímos de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. E eu pergunto, que dia que a gente saiu de mundo primitivo para provas e expiação? Que horas era? Não tem data, não tem data. Não vai ter data também aqui. Cada um que se transforma vira regeneração. Como a luz que se acendesse. Brilhe a vossa luz. Então, são luzezinhas que vão se acendendo. Não é o planeta que se transforma em regeneração. São as pessoas que vão se transformando uma a uma. E quando esse número for expressivo, virou, já somos. Porque é assim que é. É o trabalho de cada um que faz. Ou seja, eu posso ser hoje já um espírito em mundo de regeneração, se o meu coração for no padrão que está disposto no item 17 do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que define a característica do homem de regeneração. Se eu tiver essa característica, o planeta pode até nem ser
mas eu já sou. À medida que cada um se torna, todos seremos. Então, 2030, falar de uma data marcada, não sei. Mas o que vamos tirar essa data e colocar no futuro? Esperar do Brasil no futuro. Os planos do mundo espiritual são os planos do mundo espiritual, mas não quer dizer que é o que vai acontecer. Havia planos para Israel, não cumpriu. Há planos para o Brasil, vai cumprir? Eu não sei. Talvez sim, talvez não cumpra. Vai depender de nós. Nós vamos realmente ser disseminadores do amor e da paz? Nós vamos contribuir para a harmonia do planeta? Ou a gente vai ficar na rede social atacando uns aos outros, agredindo as pessoas e perdendo tempo com política partidária, envenenando os nossos corações e perdendo os amigos por conta das nossas opções e predileções do ponto de vista político? Então, o Brasil precisa cumprir o papel que lhe é próprio, trabalhando pela paz e harmonia. Não quer dizer que a gente vai ter que ser religioso, que o evangelho não é uma proposta religiosa, uma proposta de espiritualidade, de você realmente amar as pessoas, respeitar a natureza, buscar a paz entre as criaturas, a harmonia entre as pessoas, e muito mais do que a tolerância, porque a tolerância eu te tolero, você me tolera, a gente se tolera, então pronto, nós nos toleramos. É mais do que isso, é trabalhar em rede, é a gente dizer assim, a gente aparentemente é diferente, mas nós somos todos iguais, a gente vai trabalhar junto. Chegar com o pastor e dizer, pastor, como é que está o seu trabalho aí com o pessoal que é drogado? Está precisando de ajuda? Eu vou fazer ela no centro espírita, uma coleta e vou trazer para o senhor. Isso é trabalho em rede. Isso é sentido, isso é mais do que tolerância. Isso é trabalho em rede. É a gente procurar o padre, dizer, padre, como é que está o seu trabalho? O senhor quer uma ajuda? Quer que a gente do centro espírita ajude? A gente vem para cá, vem ajudar. A hora que a gente entender que esse é o propósito, a gente vai tirar esses muros que a gente estabeleceu entre nós e vai saber se amar de maneira efetiva. Então, o Brasil pode ser muita coisa nesse sentido se nós soubermos usar o amor nos nossos dias. Meninas, eu queria só aproveitar uma situação assim super atual, né, que é algo que a gente está vivendo muito de perto aqui no Rio de Janeiro, que foi justamente a chuva que assolou Petrópolis, né, centenas de mortos. A situação é realmente de calamidade pública. Hoje tornou a chover aqui na região. Eu estou numa cidade vizinha, Petrópolis. Não estou nem com condição de me deslocar para Petrópolis, porque não se chega em Petrópolis. A estrada que me liga a Petrópolis está intransitável. E eu queria aproveitar essa fala do Elahá, né, dessa condicionante que ele nos apresenta, que o Brasil será aquilo que for de ideal, dependendo de nós. Tudo depende de nós. E quando a gente vive e quando a gente experiencia uma situação como essa, né, que todos vocês estão tendo a oportunidade de acompanhar pelos telejornais, pelas notícias, né, essa tragédia, e aí eu uso com cuidado essa palavra tragédia, porque já houve uma recomendação espiritual aqui pela Federativa do Rio de Janeiro para que a gente não dê peso a essa palavra, porque toda tragédia é oportunidade de resgate espiritual. Então, sob o ponto de vista espiritual, é essa oportunidade do testemunho, é essa oportunidade do aperfeiçoamento. Então, nós vamos tirar a carga dessa palavra tragédia. Sem, né, desrespeito à dor das famílias. Exatamente. Sem desrespeito à dor das famílias, mas olhando sobre o ângulo espiritual, né, a tragédia, a situação, a tragédia é oportunidade de resgate, é oportunidade de testemunho. Então, vamos alargar a nossa visão para e todos. Olharmos, né, sobre outro aspecto da situação. Mas o que eu quero falar, e é algo que me toca profundamente, amigos, que nesse processo de suporte, nesse processo de solidariedade, não interessa endereço religioso. Os católicos estão ajudando, os protestantes estão ajudando, os espíritas estão ajudando, os brancos estão ajudando, os negros estão ajudando, os amarelos estão ajudando. Não tem distinção nem de raça e nem de religiosidade. E aí eu me lembro, né, uma linda fala do nosso presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho,
quando ele fala que Jesus já é muito conhecido. A gente não precisa falar de Jesus, porque todos nós conhecemos Jesus, mas nós precisamos viver Jesus. E viver Jesus é algo independente de religião. Sim. Sim. Nós estamos vivendo Jesus quando estamos exercitando religiosidade. E é diante de um fato como esse, triste, difícil, mas que a gente vê despontar a grande luz que eu estou tendo a oportunidade de ver. Uma situação difícil, onde desabrocha a solidariedade. Uma situação difícil, onde as pessoas param de pensar dentro do seu olhar estreito, no seu dia a dia, e passam a exercitar empatia com o outro. Né? Não dá para dormir sossegada pensando que tantos irmãos estão dormindo em tendas, fora de suas casas, sem condição de retornarem para elas. Então, são situações como essa que são chamamento para nós. Então, diante de todas as adversidades, aí a gente volta a se debruçar sobre o olhar histórico que tem, né, como pauta essa live, dizendo que tudo isso são desafios, meus irmãos. Todos esses percalços, todas essas dificuldades, todos esses desvios históricos são chamamentos, são convites da providência divina para que a gente possa exercitar o nosso lado de espiritualidade. Em vez de fazer, então, a prece final em forma de prece, eu trago a poesia que chama Os Bandeirantes, do Luciano Prestes Perrone. É um poema muito grande, então eu tirei só partes dele para a gente poder fazer o encerramento sobre os bandeirantes. Então, o poema que chama Os Bandeirantes diz o seguinte: o sol brasileiro, qual gigante, surgia sacudindo a natureza inteira. Os pássaros esvoaçavam entoando cantinela doce, e tudo era apoteose de luz, perfume, música e vida. Por que será que Deus fez vibrar o Brasil virgem e a natureza tornou-se uma lira melodiosa? Porque era ao romper da alva, homens audazes entre cânticos e preces iam penetrar no labirinto misterioso das florestas brasileiras a fim de satisfazer um sonho empolgante de sua imaginação sonhadora. Eram os bandeirantes. Bandeirantes, que epopeia sublime viveste, sonhando com as esmeraldas refulgentes e devassando os rincões ínfios da pátria. Bandeirante, como a língua humana é pobre e desataviada para cantar-vos do fundo do peito, levantai da voragem da morte e vinde cantando, como fazias outrora, para presenciardes a homenagem que o Brasil inteiro vos vai prestar, gravando-os o nome gigantesco no mármore imperecível da glorificação.